16 anos já, com família constituída, 2 filhos. Conta pra gente, eu acho que é sempre interessante, a gente olha assim para grandes missionários ou para missionários que têm bastante tempo de carreira e a gente fica se perguntando onde tudo começou, né? Então, onde começou o seu chamado? Conta um pouquinho pra gente essa história até chegar no campo. Isso é muito interessante porque se eu falasse há alguns anos atrás, né, para não parecer tão velho, que eu poderia estar um dia sentado falando sobre missões, as pessoas ririam. Então, porque eu nunca pensei em ser crente na minha vida, muito menos pastor e menos ainda missionário, porque a minha paixão sempre foi o futebol, né? Até o meu nome verdadeiro e o do meu irmão foi dado de acordo com jogadores de futebol. Então, eu cresço naquele ambiente de uma família não cristã, mas um ambiente que o futebol é muito importante. E pasme você ou não, as pessoas diziam que a bola era o ovo do capeta, antigamente. E muitos crentes foram excluídos das igrejas para jogar futebol. E eu sempre brinco, né? Ai daquele crente que jogasse futebol no dia de domingo. Esse tinha que ser quase queimado em praça pública, né? Então, assim, eu cresço nesse ambiente, ouvindo as pessoas falando sobre Deus não gosta de futebol, Deus não ama o esporte. E eu amava o esporte, como amo até hoje. Então, eu pensava, Deus não ama esporte, eu amo esporte, logo Deus não me ama. Então, assim, cresço totalmente longe do Evangelho, sem conhecer as coisas de Deus, sem buscar as coisas de Deus. Só que, no ano de 1996, eu tive o privilégio de participar de um futsal, ou rachão, né? Porque não tinha nem quadra, nem era quadra, só terra. A gente chamava de sangue, areia e suor. Lá na igreja, que eu sou membro até hoje, a primeira igreja batista, Senador Camará. E foi muito interessante, porque quando o pessoal me convidou para jogar futebol ali, eu falei, crente não joga bola. Eu falei, mas o pessoal não vai ser excluído, não? O pastor não vai ficar brabo? O pessoal falou assim, não, pode ir lá. O pastor é o atacante. Então, ali começou a minha caminhada de conversão. Então, me converti através do futebol, Deus foi usando aquele lugar ali, e até hoje, depois, eu posso falar um pouquinho mais de como se deu chamado para missões. Certo, que interessante. Eu acho que PIB de Senador Camará, ali, quem conhece o Rio de Janeiro sabe que ali é um lugar, como diz lá no Ceará, pei-pei. Ali é... Famosa faixa de Gaza do Rio de Janeiro. Exatamente. Mas que interessante saber que até um tempo atrás, né, isso era tão mal visto, um esporte. E a gente sabe que hoje basicamente, acho que muitas igrejas usam o esporte como um dos primeiros contatos, né, de muitas pessoas com o evangelho. Isso tem sido uma grande ferramenta já, assim. E que bom saber que vencemos, né, e temos vencido por exemplo, esse preconceito. Sim, aparentemente o preconceito foi vencido, mas não foi vencido. Por exemplo, até hoje a gente ouve, né, aquela piadinha que a gente sabe que toda piadinha tem um pouco de maldade no coração. O missionário da bola só vai jogar bola, só fica no campo brincando de esporte. Olha ali, está se divertindo, né? Então eu convido sempre o pessoal a passar, né, pelo menos assim 1 ano comigo no campo, né, de pé, dando 6 treinos por dia, no sol quente, com a chuva, né? Então seria bem prazeroso brincar dessa forma, né? Mas é muito bom ver que, por exemplo, as igrejas hoje brasileiras têm projetos de futebol, jiu-jitsu, que foi uma outra luta também, né? Quando as artes marciais começaram a chegar nas igrejas. Hoje a minha igreja tem 160 crianças do jiu-jitsu. Há 2 semanas atrás batizamos 2 jovens. Eu fiz parte de um... A minha igreja, na verdade, começou um projeto, eu ainda era criança. Eu fiz parte desse projeto, né? E eu vi quantos irmãos foram acrescentados na igreja, porque começaram a ir para o projeto de judô e jiu-jitsu, e hoje estão na igreja até hoje, se converteram. A gente fazia sempre depois dos treinos, a gente fazia um momento de oração, e 1 vez ou 2 por mês, a gente fazia uma devocional, né? O sensei trazia uma devocional para todo mundo. E ali as pessoas iam se convertendo. Muito legal. E foi uma tirada muito grande, né, na época do pastor Timichak, né? O pastor Valdemiro teve a visão de entender, né, algumas propostas, na época até do pastor Marcos Gravas, né, que hoje é pastor da PIB de Santo André, em São Paulo. Na época era coordenador do Programa Esportivo Missionário, da Junta, o PEM.
E começa ali a pintar a possibilidade, em 1997, levar um time de futebol, jogadores brasileiros, para entrar na China, um dos locais menos alcançados, né? E ali, então, começa o projeto Gol, da Junta de Missões Mundiais. É claro que, na época, o pastor Tchimichak teve que, né, ouvir um monte, né, do pessoal, muitos eram contrários, muitos líderes, né, batistas, mas, graças a Deus, ele, né, continuou firme no que Deus podia fazer. Em 1999, teve uma viagem também de vários jogadores pela Itália e foram para a Índia. E aí as portas não pararam de se abrir através do Glória a futebol. Deus. Hoje, tem vários países que assim, abre portas escancaradas hoje para brasileiros treinadores, né, que eles não sabem que são missionários, mas hoje eles aceitariam. Então, assim, é muito legal ver que o nosso Deus tem, assim, ferramentas muito boas para continuar se manifestando no campo. Legal. E você falou que você se converteu, então, por conta de um futebol que você ia jogar. E aí, como foi, então, depois, já que você falou que, assim, nunca imaginou que seria missionário, como foi, então, esse chamado, né? Quando você entendeu que falou assim, ué, o que é missionário? Quer dizer que agora eu sou um... É interessante porque eu brinco com muito pessoal que, em 1997, Jesus passa a ser o meu Salvador, não o meu Senhor. E eu falo com as pessoas ali que eu tinha certeza que era a minha salvação, mas não do senhorio de Deus, porque o meu Senhor ainda era o futebol, porque era o dinheiro, era a fama, é o estádio cheio. E eu fui jogar na Indonésia. No ano de 1999, eu fui assinar um contrato para jogar na Indonésia. Então, financeiramente foi muito bom. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, mas eu não sabia nada disso. Então, só sabia que ia para a Indonésia, ganhar bastante dinheiro. Tô dentro. Nem sabia onde era. Quando eu entrei no avião, fui 40 e poucas horas de voo, que eu caí em si, que era lá do outro lado do mundo. Então, assim, sempre fui ruim em geografia, nunca fui muito bom aluno nessa parte. Mas aí, quando eu chego lá, eu vou me ligar que furada que eu entrei. Estou do outro lado do mundo, sem entender a língua, não falava inglês, né? Mas foi muito bom, porque naquele momento ali eu começo a perceber que eu precisava de Deus. Porque no meio do futebol, aqui no meio das pessoas no Brasil, a gente não vê, tinha tanta necessidade, era conhecido, jogava, tinha uma vida financeira estabilizada. Mas quando a gente vai para um lugar que ninguém te entende e você não entende ninguém, você precisa recorrer a um Deus que é onipresente, um Deus que entende todos os idiomas. E ali eu começo a desenvolver, então, o meu relacionamento de intimidade com Deus. Então, ali eu começo a ver também o que é um país muçulmano, o que é a realidade. Vi muitas histórias de cristãos que foram mortos, cristãos perseguidos. Vi sobre o Ramadã, vi sobre o mês de jejum do muçulmano. Vi as pessoas, desde criancinha, decorando o Alcorão. Então, tudo aquilo começou a me chocar, porque eu não sabia nada da Bíblia. Jejum, então, nem se fala, que eu nem sabia o que era isso, né? E nem gosto muito até hoje, que eu gosto mais de comer, né? Mas deixa para lá. Então, ali, eu comecei a ver que Deus tinha algo muito mais interessante para a minha vida, né? Então, assim, foi muito legal ver que, um certo momento, eu comecei a virar a chave. Então, comecei a ser mais audacioso. Então, todo jogo, eu comecei a fazer boné, escrito em barraça. Jesus Ridupku, que quer dizer, Jesus é minha vida. E todo jogo eu jogava boné, escrito Jesus é minha vida, para a torcida, camisas. E eu comecei a ver que tinha uma aceitação muito grande. Então, por ser jogador, o pessoal aceitava aquilo ali. E eu falei, poxa, que legal. E eu comecei a perceber, então, em 1999, que Deus queria usar o futebol. E aí eu entendi que foi chamado. Larguei o futebol com 25 anos. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Porque, assim, a vida toda eu joguei futebol. Meu pai ficou muito irado na época. Meu pai não era cristão. Meu pai ficou com muita raiva, sendo que o pastor que mandou para jogar futebol. Financeiramente foi muito ruim, né, que eu tinha uma vida tranquila ali. Mas foi muito bom, fui para o seminário. Né, e isso Deus lá na Indonésia? Eu larguei o futebol e voltei para o Brasil para o seminário. Voltou para o Brasil para o seminário. Fiz o Seminário do Sul, né, fiz os 4 anos. Mas a luta era, e agora? Eu pensava que Deus tinha tirado o futebol. Lembra que a gente falou um pouquinho que as pessoas falavam que o futebol não era de Deus? Uhum. E eu comecei a acreditar, então, que não era de Deus mesmo. Porque Deus tirou o futebol. Mas aí eu começo, nesse período de seminário, na minha igreja, uma escola de futebol. Naquele mesmo campo
que eu me converti. E é engraçado, eu acho que isso é muito nosso, do Brasil, o nosso estilo de evangelização, né? A gente tem um estilo de evangelização que a gente coloca dentro de uma caixa, né? E essa caixa, assim, não, aqui evangelismo é quando você entrega o panfleto, é quando você fala abertamente de Jesus, só é evangelismo assim. E a gente acaba percebendo que a gente perde várias estratégias de evangelismo quando a gente coloca a própria evangelização dentro de uma caixa. Diz, você só pode fazer se for assim, ou se for desse jeito, com essa blusa, né? E a gente acaba perdendo. E eu acho que isso perde também um pouco do o que é ser missionário, né? Para ser missionário, não, você tem que entregar panfleto na rua, tem que entregar. Se não entregar panfleto na rua, se não estiver dentro do trem gritando aos quatro cantos, você não é missionário. Quando, na verdade, a gente para perceber, às vezes demora tanto tempo para perceber que, poxa, o futebol é ali a minha vocação e é isso que o Senhor me chamou para fazer e é dessa forma que eu vou levar o evangelho para as outras pessoas. E o que é interessante, por exemplo, eu ainda vou mais além. Antigamente, as pessoas falavam que missionário tinha que ser pastor. Então, tem que completar, fazer o seminário teológico, né? A esposa fazer Educação cristã. educação cristã ou tocar alguma coisa. Esse seria um missionário. Então, se você falar de Brasil, até às vezes funcionava, que é um país com liberdade religiosa. Mas se você pensa agora no mundo muçulmano, uma janela 1040, esse é o grupo menos provável hoje para ir para um campo. Por exemplo, eu sou pastor. Mas, por exemplo, eu não uso o meu título de pastor, nem posso. E eu não é esse que me garante o visto, mas é a minha profissão. Então, você vê hoje, que, graças a Deus, assim, ao longo dos anos, os missionários, as organizações missionárias descobriram que a profissão era o grande tchan. Então, você vê hoje médicos, você vê hoje professores, você vê doutores, você vê fisioterapeuta, você vê enfermeiro, você vê pessoas trabalhando em construção civil, tudo, o esporte, entrando nos campos. Então, acho que é muito interessante ver que o nosso Deus tem, assim, tem um leque muito grande, muito aberto, mas a nossa mente, como sempre, né, a gente sempre lutou para tentar entender a Deus. Eu não consegui, mas que bom saber que o nosso Deus continua usando as coisas loucas desse mundo, né? Para confundir os sábios e confundir também o mundo muçulmano, né? O mundo também de outras religiões, porque eles mesmos pensam que não é só é só um treinador de futebol, né? Então, é muito legal ver essa multiforme que a obra missionária se tornou. Porque é muito interessante saber disso, porque, de repente, você que está aí nos ouvindo, você vai falar, poxa, mas eu não tenho isso, eu não fiz teologia, eu não jogo futebol. Mas não precisa ser jogador de futebol. Minha esposa não joga futebol. Minha esposa trabalha com artesanato. Minha esposa trabalha com projeto calçada. Já teve outros missionários que trabalham dando aula, com fisioterapia, e assim vai. Então, eu creio que Deus te fez do jeitinho que você é, com a paixão que você tem, com o talento que você tem, e vai usar você. É só você se colocar na mão dele. Glória a Deus.